Bom dia, irmãos. Estamos no nosso segundo domingo de quarentena, nesse isolamento social em meio a essa pandemia. E isso não vai nos impedir de continuar cultuando o nosso Deus, de refletir sobre a sua palavra maravilhosa. Espero que os irmãos estejam bem, apesar da medida do possível. E hoje eu queria refletir um pouco sobre os perigos da idolatria no nosso meio, em nossos corações, nesse momento em que em que nós não estamos no culto público, no nosso templo, mas a gente precisa vigiar quanto à idolatria, mesmo estando em nossos lares, mesmo estando neste período em que nós estamos enfrentando. E estando em casa, a gente sofre a tentação de não fazer aquilo que a gente tem que fazer. Uma das coisas que alguns psicólogos dizem em relação a esse período de isolamento, de ficar em casa, é que a nossa produtividade ela cai. A gente tem um ritmo durante o dia a dia de estudar, de trabalhar, de fazer uma série de coisas, mas quando a gente fica confinado em casa, a nossa produtividade acaba caindo, mesmo os que estão de home office ou os que precisam estudar. Então a gente é tentado a não fazer o que nós devemos fazer nessa quarentena. E a gente pode estender isso para a vida, em duas palavras, que é a preguiça. Às vezes a gente fica de preguiça e não faz aquilo que a gente precisa fazer, seja nos períodos comuns ou nessa quarentena às vezes piora um pouco. Ou então a procrastinação, que é o ato de você sempre estar adiando aquilo que você precisa fazer. A gente vai aplicar isso para a vida, mas também a gente pode pensar nesse período que a gente está passando. A gente sabe que a gente tem que cumprir algumas coisas, a gente precisa, como eu disse na semana passada, a gente precisa tentar manter uma rotina de acordar, tomar café, de fazer as coisas, e a gente acaba se perdendo no meio disso tudo. Então a preguiça, a procrastinação, acaba nos levando a deixar de fazer o que a gente tem que fazer da maneira correta. A idolatria é algo um pouco parecido, porque nós deixamos de adorar ao Deus Todo-Poderoso, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e acabamos adorando aquilo que não é Deus de fato. Nós substituímos. No caso da preguiça e da procrastinação, nós preferimos as duas ao invés de fazer o que tem que ser feito. Ou a gente deixa de fazer pela preguiça, ou a gente adia pela procrastinação. E no caso da idolatria, nós deixamos de adorar ao Deus verdadeiro para nos curvar, para dedicar nosso tempo, nosso esforço, nossa saúde, ou tudo aquilo que nós somos e temos, aquilo que não é Deus. E eu queria que a gente refletisse hoje no texto de Jeremias capítulo 44, versos 15 a 19. Os irmãos já leram no início do nosso culto aqui pelo grupo. E eu vou ler mais uma vez, para a gente ter o conhecimento panorâmico, e depois fazer uma análise dos versículos e finalizar com uma conclusão trazendo sobre os perigos da idolatria nas nossas vidas. Jeremias capítulo 44, versículos 15 a 19, diz o seguinte: Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhes oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã na tua presença, pelo privilégio da tua palavra.
Clamamos ao Senhor que instrua-nos conforme a tua vontade, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, ó Deus. E edifica-nos, ó Deus, conforme aquilo que é do teu agrado. Abençoe as famílias reunidas, abençoe, ó Deus, os maridos, as esposas, os filhos. Que todos nesse momento possam crescer e se desenvolver no Senhor. Não estamos no templo, mas nós estamos, ó Pai, cultuando ao Senhor como igreja, porque a igreja do Senhor, ela não fechou, ela não fecha, ela jamais fechará. E ajude-nos a viver em casa, Deus, o Evangelho que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor, Deus, livre-nos das idolatrias dos dias modernos e que possamos render-nos verdadeiramente diante do Senhor, com tudo que somos e temos. Que o Senhor seja o nosso Deus, em toda a sua plenitude. Consagramos essa manhã nossas vidas em tuas mãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado e amém, Deus. Irmãos, essa passagem é muito interessante. Falando um pouco sobre o contexto dela, o contexto dessa história está lá no último capítulo do livro de 2 Reis. Mais especificamente, no capítulo 25 de 2 Reis. Onde Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele tomou a cidade de Jerusalém e, obviamente, a região de Judá. E ele deixou Gedalias, um dos judeus daquela região, como governador daquele ponto da Palestina. Acontece que Ismael, que era da família real, não confunda esse Ismael com o filho de Abraão, com Agar, lá em Gênesis. Esse aqui é outro Ismael, é Ismael de 2 Reis, é um personagem que não é tão conhecido assim. Esse Ismael, ele derrotou Gedalias e tomou todos os judeus da região lá de Jerusalém, do sul da Palestina, e se refugiaram no Egito. Porém, lá no Egito, mais uma vez os judeus foram infiéis. Eles haviam sido infiéis enquanto eles estavam em todo o período de reis. Quando a gente percebe a infidelidade de muitos reis, tanto do norte de Israel quanto do sul de Judá. E Deus manda castigo através das invasões dos povos em volta, principalmente na pessoa do rei Nabucodonosor. Então Israel já estava sofrendo a disciplina da parte de Deus por Nabucodonosor na terra da Palestina. Só que lá no Egito, eles continuaram sendo infiéis a Deus, continuaram sendo idólatras, continuavam sendo adoradores de outros deuses que não eram o Senhor. Nessa passagem a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então o profeta Jeremias, mais uma vez, usado pelo Senhor, diz que eles precisariam se arrepender, precisariam buscar ao Senhor, deixar a infidelidade deles, a adoração deles a outros deuses, e renderem-se verdadeiramente aos pés do Senhor. O profeta repreende a infidelidade do povo judeu. No versículo 13 e no versículo 14, do mesmo capítulo 44, a gente tem um prelúdio dessa nossa passagem, onde fala o seguinte, que é Jeremias sendo usado por Deus, falando ao povo. Versículo 13 do capítulo 42. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como fiz a Jerusalém, com a espada, a fome e a peste. Né? Versículo 14, de maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar. Mas não tornarão, senão alguns fugitivos. Então Deus estava falando para eles, dando a eles mais uma oportunidade de arrepender e de voltar ao Senhor, e talvez o castigo ser cessado. Então, Deus estava falando que pela infidelidade do povo no Egito, Nabucodonosor iria tomar não somente Judá, mas também ia derrotar o próprio Egito. O que a história confirma que aconteceu, que realmente Nabucodonosor sitiou e tomou a região do Egito, pela espada, pela fome e pela peste, pelo que o final do versículo 13 diz. E a gente está enfrentando um momento de uma gripe com repercussões mundiais. E semana passada a gente viu sobre a crise como oportunidade da gente crescer e se desenvolver no Senhor, mas eu creio que nós podemos entender essa crise também como disciplina de Deus para esse mundo. Que é um momento em que a gente precisa rever a brevidade de nossas vidas e se arrepender de nossos erros e de nossos pecados, irmãos. Assim como o Senhor falava no passado, o Senhor fala hoje conosco.
principalmente através da sua palavra, e nós precisamos nos render diante do Senhor em relação a isso. No momento em que o povo da cidade deveria se arrepender diante do castigo de Deus, da disciplina de Deus, para não vir mais disciplina ainda, olha a resposta triste e infeliz que eles deram. Triste e infeliz que eles deram. Principalmente no versículo 16. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos. E desobedecendo a autoridade da pessoa do profeta, eles estavam nada mais nada menos do que desobedecendo ao próprio Deus, porque o profeta estava lá em nome do Senhor. Versículo 15 tem algo muito curioso, onde nós vemos que tanto os homens quanto as mulheres estavam lá diante dele. A gente precisa notar o detalhe da linguagem matrimonial e familiar da narrativa, tanto no versículo 15, onde descreve os homens em relação às suas mulheres, e no versículo 19, onde as mulheres defendem os seus homens. Vamos ler o versículo 15 mais uma vez. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres, ou esposas, queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, então elas estavam presentes junto com seus maridos. Grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo, e aí o versículo que nós vimos, eles declarando que desobedeceriam tanto ao profeta como a Deus. E o versículo 19, elas dizem, quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Irmãos, era consenso a idolatria matrimonial, familiar e até nacional de Israel daqueles tempos. Com exceção do profeta Jeremias, é claro, que durante muito tempo se sentia extremamente sozinho em meio a essa situação. E a gente pode tirar muitas lições em relação a isso. Nos dias atuais, infelizmente, nós estamos no meio de povos idólatras, de pessoas idólatras que dizem que servem a Deus, mas na verdade servem a si mesmos, seus egos e suas vontades. E o Senhor Deus nos exorta a verdadeiramente vivermos para Ele. E talvez esse momento, talvez não, eu creio que esse momento tem sido dado para a gente se aproximar do Senhor, orar, clamar perdão, arrependermos dos nossos pecados e viver verdadeira e plenamente para Ele. A rebeldia estava arraigada na nação. E o Senhor precisava disciplinar o povo e trazê-lo de volta. E como diz no versículo 16, eles declararam que não iam obedecer ao profeta e, obviamente, a Deus. Irmãos, infelizmente, nós corremos esses perigos nos dias atuais. Nós corremos esses perigos e a gente precisa lutar disso contra a idolatria. Versículo 17, eles deixam bem claro e falam aquilo que eles estavam fazendo na idolatria. Versículo 17, antes, certamente, com muita convicção, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá, e assim por diante. Eles não estavam preocupados em servir a Deus. A gente vai ver daqui a pouco que eles estavam mais preocupados com aquilo que eles poderiam ter do que aquilo que eles poderiam vivenciar, experimentar e oferecer nesse relacionamento com o verdadeiro Deus. Isso é muito perigoso, irmãos, e a gente também corre esse perigo e esse risco. Eles afirmam que continuariam desobedientes, infiéis e idólatras ao Senhor. Essa rainha dos céus, citada aqui no versículo 17, a deusa mãe, conhecida dos egípcios. Ela é vinculada à sexualidade, à fertilidade, como outras divindades, tanto na região de Canaã quanto em outras regiões do mundo, né, dos deuses pagãos daquela época. Em outras culturas ela recebeu outros nomes. Na Mesopotâmia ela recebeu o nome de Estar, em Canaã ela recebeu o nome de Astarote, e ela era identificada com o planeta Vênus, que também é conhecido como a estrela da manhã. É um dos primeiros, é um planeta, mas no céu pela manhã a gente pode perceber um pequeno ponto brilhante no horizonte, tanto de manhã quanto a primeira estrela a sair de dia e a última, a primeira estrela a sair à noite, aparecer à noite, e a última a sair de dia. Então, irmãos, essa divindade, ela era extremamente adorada e cultuada pelos egípcios,
E os israelitas, os judeus, quando foram para lá, começaram a servir e adorar essa divindade. E aí peço vocês para voltarem no capítulo 7 do mesmo livro de Jeremias, Jeremias capítulo 7, versículo 18, e a gente vai perceber algumas curiosidades e particularidades desse culto a essa rainha mãe, a rainha dos céus, né? Também conhecida como deusa mãe. Jeremias 7, 18 diz o seguinte: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Aqui mais uma vez essa rainha dos céus ela é citada, e a gente percebe que esse é um culto familiar. É um culto familiar, um culto de adoração idólatra e pecaminosa, familiar. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha. Então a família era motivada a fazer o erro. Infelizmente, nos dias de hoje, o pecado ele está tão arraigado na vida do ser humano que as famílias são influenciadas como um todo. E é onde o inimigo, o nosso adversário, Satanás, ele quer destruir. Por isso, irmãos, essa linguagem familiar é extremamente importante na palavra do Senhor Deus. E a gente precisa estar sempre atentos ao cuidado do Senhor para conosco. E nós precisamos ter esse cuidado também. Assim como eles estavam sendo tentados a adorar essa divindade em família, e isso destruiu os relacionamentos, destruiu as famílias, levou a nação inteira à disciplina, ao juízo de Deus. Nós também hoje corremos esse perigo se nós não curvarmos como indivíduos diante do Senhor, como casais, homens e mulheres, maridos e esposas, filhos, famílias e até mesmo como nação diante do nosso Deus. Então a gente precisa, irmãos, parar nesse momento e refletir um pouco se nós não estamos abrindo as portas dos nossos lares para divindades que não são o nosso Deus. E às vezes nós somos os nossos piores inimigos. Nosso ego, nosso orgulho, nossa vaidade. Então Deus tem nos dado a oportunidade de nos arrependermos, de olharmos para os nossos pecados, de confessá-los, de verdadeiramente chorá-los e de clamar o perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Rever em nossas vidas se não há um ídolo que nós escondemos em nossos corações, se não há nenhuma idolatria que a gente está ocultando de nós mesmos, que na verdade a gente acaba se enganando, porque Deus conhece todas as coisas. Versículo 18, desse capítulo 7, mostra um triste momento de Judá, em que infelizmente o adversário conseguiu minar uma nação inteira, mas ele fez isso através das famílias, irmãos. Então, possamos ouvir a voz do nosso Deus, que possamos cuidar desse privilégio que nós temos, que é a família, e que possamos verdadeiramente sermos usados por Deus, nos expormos diante dele, sermos usados por ele para abençoar os nossos casamentos, os nossos lares e as nossas famílias. Voltando à nossa passagem, em Jeremias 44, no verso 18, a gente percebe que eles estavam em busca do Deus que lhes ofereceriam mais aos olhos humanos. Vamos ler o verso 18. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhes oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Então, eles, num dado momento, eles até ouviram ao Senhor, ao profeta, deixaram de cultuar essa divindade, as coisas começaram a ir ruins e eles voltaram à idolatria de novo. Muitos, infelizmente, são assim, começam na caminhada cristã, começam na fé, mas as coisas começam a dar errado e desiste, e desanima, e larga fora, e não pode ser assim. Eles buscavam uma divindade que poderia saciar suas vontades físicas, humanas, mundanas e carnais. E quantos não são assim nos dias atuais, infelizmente? Talvez você está sendo assim, infelizmente. Quais são os ídolos perigosos
da atualidade, de hoje em dia. Nós não adoramos a Rainha dos Céus, a Estar, os deuses antigos egípcios, que para nós hoje são facilmente mitológicos, mas às vezes nós permitimos em nossas vidas e em nossos corações divindades pecaminosas, que são às vezes muito fáceis de encontrar, mas a gente não fica atento a elas. Às vezes a preguiça, a procrastinação pode ser entendido como ídolo. Como eu venho dizendo, às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, às vezes a ira. Enfim, irmãos, possamos orar diante de Deus e pedir a Ele que nos livre da idolatria moderna. O dinheiro é um ídolo, a avareza. Lembremos que quem promete reinos e glórias mundanas não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus. Quem disse tudo te darei, tudo isso te darei se prostrado me adorares, não foi o nosso Senhor. Então, irmãos, para a gente concluir, eu queria que a gente refletisse essa manhã sobre idolatria. Ídolo é tudo aquilo que se adora como se fosse a própria divindade. Tudo que colocamos no lugar do verdadeiro Deus. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar do Senhor é um ídolo. Quantas não são as coisas que ocupam o lugar de Deus em nossas vidas? Pensemos nisso. Às vezes, não somos tão diretos como os judeus dessa passagem foram com Jeremias, né? No versículo 16, nós não vamos servi-lo. Mas a gente até fala que vai servi-lo, vai adorá-lo na igreja, nas músicas, nos louvores, nos cultos. Mas muitas vezes as atitudes demonstram a idolatria que há em alguns. Não permita que nada, nem ninguém, nem você mesmo tome o lugar de Deus em sua vida. Permita que Jesus reine em sua vida por inteiro. Dedique sua vida por inteiro ao Senhor Jesus Cristo. Otimize sua vida e seus dias, principalmente esses dias que estamos vivendo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fazendo o que tem que ser feito, abandonando o que é errado e buscando o que é certo. Esses dias, como eu disse na introdução, a gente vai ser tentado a não fazer o que a gente tem que fazer, trabalhar, estudar, arrumar casa, um pouco daquelas dicas que eu dei semana passada. Nós seremos tentados a deixar de fazer essas coisas essenciais para darmos lugar à preguiça, à procrastinação, ficar muito tempo no celular, assistir muitas séries, ficar deitado, ou dar lugar à ansiedade, à ira, não valorizar a família, enfim. A gente vai ser tentado a fazer essas coisas ruins, ao invés de fazer coisas boas e coisas produtivas do nosso tempo. Na vida como um todo, da mesma maneira, nós somos tentados a deixar de fazer o que a gente precisa fazer, que é viver para a honra e glória do nosso Deus. Seremos tentados a deixar isso para viver as coisas do mundo, as coisas da nossa carne. Então, irmãos, otimize a sua vida e os seus dias. Faça dos seus dias aquilo que você precisa fazer. E faça da sua vida aquilo que Deus tem falado conosco, na sua palavra, para a gente fazer. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos pela manhã. Espero que o Senhor Deus tenha os abençoado. E vamos orar mais uma vez clamando ao Senhor. Pai, obrigado por essa manhã na Tua presença. Que o Espírito Santo do Senhor complete e ministre em nossos corações o que foi pregado. Instrua-nos, ó Deus, ao longo desses dias o que o Senhor quer para nós. Fale conosco, Senhor Deus. Livra-nos das idolatrias dos nossos dias, dos nossos dia a dia, dos dias atuais. Livra-nos, Senhor, dos perigos de não darmos ao Senhor o lugar, a honra e a glória que és Tua por direito, Deus. Ajude-nos a verdadeiramente fazermos o que temos que fazer, viver a vida que precisamos viver no Senhor. Livra-nos, ó Pai, da idolatria, da pecaminosidade, da infidelidade espiritual, em todos os sentidos, e ajude-nos a verdadeiramente a vivermos para o Senhor, por honra da Tua glória. Muito obrigado. Consagramos essa manhã em nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado e amém, Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe e bom dia a todos.